O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. O cenário político brasileiro ferve novamente. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi alvo de um discurso devastador no Parlamento Europeu. Uma deputada portuguesa não poupou palavras, expondo duramente suas ações e elogiando figuras da direita brasileira, como Jair Bolsonaro e Nicolas Ferreira. E tem mais, o próprio ministro André Mendonça fez uma declaração de impacto no STF, defendendo a liberdade de expressão de forma inédita. A batalha pela democracia e liberdade ganhou palco internacional, mas será que estamos testemunhando um divisor de águas na política brasileira? Assista até o final. Deltan Dallagnol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gayer, Ramagem, Carlos Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum é que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF, por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre o contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se em diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa, certo dia, me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo ele é aqui, ó. O mundo ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República que é ainda manipulado por ministros do STF votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que
que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, o recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, não veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que acham, não tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Dos burocratas de Bruxelas ao bloco central de interesses, ninguém tem o mínimo interesse em tornar a internet mais segura ou livre do ódio. O tal desejo de combater o discurso de ódio é, na verdade, o maior ataque da história à liberdade de consciência e à liberdade de expressão dos nossos cidadãos. E, na verdade, pior, é uma forma de silenciar os adversários políticos. E estes jovens e quem está lá em casa pergunta-se porquê as redes sociais? Porque, de facto, eleição após eleição, os políticos fiéis ao sistema instalado percebem que já não basta comprar nem condicionar os órgãos de comunicação social. É que, de facto, a era digital abriu espaço para que o cidadão comum conheça a realidade como um todo e possa escolher aquilo em que quer acreditar, possa partilhar aquilo que bem entender e, acima de tudo, defender as suas convicções. E sabemos que isto, acima de tudo, abriu espaço a novos líderes fora da bolha, líderes inesperados, mas líderes que são escolhidos pelo povo porque são a voz do povo, porque são do povo. E falo de líderes como André Ventura em Portugal, como Giorgia Meloni em Itália, como Milei na Argentina, como J.D. Vance nos Estados Unidos, Nicolas Ferreira no Brasil. Todos eles estão cancelados e perseguidos nas redes sociais. E isso dói-vos, porque a ditadura do pensamento único é posta em causa cada vez que um novo líder destes emerge. A tensão no Supremo Tribunal Federal chegou ao limite. Durante uma votação crucial sobre liberdade de expressão, o ministro André Mendonça fez uma declaração corajosa e inesperada, bem na frente de Alexandre de Moraes. Ele defendeu o direito à crítica, mesmo as mais duras e injustas, como um pilar essencial da democracia. Mas será que essa postura vai mudar o jogo ou aumentar ainda mais o confronto dentro do STF? Fique ligado, porque essa fala histórica vai te surpreender. Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é, talvez, o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada. Porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta talvez de uma irracionalidade, uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante, eu já compartilhei isso com Vossa Excelência, antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só
a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento por Vossa Excelência da condução do processo junto aos relatores. Que reviravolta! O Brasil está no centro das atenções internacionais, com discursos polêmicos que reacendem a discussão sobre democracia e liberdade. Será que Alexandre de Moraes enfrentará mais pressão dentro e fora do Brasil? E a direita brasileira conseguirá mobilizar apoio suficiente para mudar o jogo político em 2026? Queremos ouvir você! Deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos reveladores como este. Compartilhe com seus amigos e ajude a levar essa discussão adiante. Até a próxima!